Do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Enquanto, busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada, enquanto a claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecerem a seu lado. Chegará um momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho. Enquanto a hora é favorável, amanhã todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte nem imitar a coruja agourenta. Mas, enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para o outro gênero de existência é inevitável. Aproveite muito bem o seu dia. Ao amanhecer, dia novo, oportunidade renovada. Cada amanhecer representa a divina concessão que não podes nem deves desconsiderar. Mantém, portanto, a atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem no confronto das lutas naturais. Recomeço de tarefa interrompida. Ocasião de realizar o programa planejado. Cada amanhecer é convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis. À medida que o dia avança, aproveita os minutos, sem pressa, nem postergação do dever. Não te aflijas ante o volume de coisas e problemas que tens pela frente. Dirige cada ação à sua finalidade específica. Após concluir um serviço, inicia outro, e sem mágoa dos acontecimentos desagradáveis, volve à liça com disposição, avançando passo a passo até o momento de conclusão dos deveres planejados. Não tragas do dia precedente o resumo das desditas e dos aborrecimentos. Amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo. Enriquecido pelas experiências que te constituirão recurso valioso para a vitória que buscas. Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um encontro do Vida Plena. Hoje nós vamos falar de um tema muito, eu vou dizer atual, mas que na verdade faz parte da nossa história, mas nunca como antes se falou tanto em solidão. Então hoje nós vamos conversar e refletir sobre a solidão, mas com uma proposta muito maior do que essa, que é justamente atravessar esse caminho entre a solidão e chegarmos à solitude. Nós vivemos em uma sociedade muito avançada, principalmente em termos da comunicação.
Então, não é a primeira nem a última vez que nós vamos falar, e já ouvimos falar isso tantas vezes, a tecnologia e o avanço de tudo isso. E a globalização chegou, e chegou no mundo de uma forma realmente muito positiva e que aproximou o mundo inteiro. Então, aquilo que parecia antes, e eu lembro que talvez há 15 anos atrás, quando se falava na globalização, nós ficávamos meio assustados, tentando imaginar o que seria a famosa globalização. E realmente aconteceu. Hoje nós falamos com várias partes do mundo ao mesmo tempo, e isso é quase inimaginável. Mas a globalização não fez só isso. A globalização não foi só um fator econômico, político, ele foi também social. Ele mexeu de fato com o comportamento de todo o mundo. Mas nesse processo da globalização, nós terminamos por globalizar muitas outras coisas. E os nossos interesses pessoais começaram também a ser globalizados. E de repente, em menos de 10 anos, a própria situação da internet, todo o processo de venda e de mostrar o que acontecia no mundo em fração de segundos, fez com que os nossos interesses também fossem levados para todos os cantos do planeta. Mas o que conta de verdade é que, será que os nossos interesses são nossos interesses? Ou os interesses também entraram nesse processo da globalização de maneira tal que eu já não sei mais o que de fato me interessa ou que interessa a você. Então todo esse processo vai nos levando também a uma outra percepção. Hoje, principalmente na nossa atualidade, no nosso país, vemos todas as lutas de classes, lutas pelos direitos humanos, e as nossas lutas também foram globalizadas. E não é de surpreender que na internet sejam marcados os encontros nas ruas, os encontros no shopping. E as nossas lutas deixaram de ser nossas lutas e passaram a ser as lutas. As lutas que muitas vezes são lutas sem causa, sem um sentido profundo para nós. E vamos então entrando no processo da nossa globalização das lutas. Não somos mais os heróis de antigamente, aqueles que saíam às ruas, levantaram bandeiras, porque sentiam de fato no fundo do seu coração que precisavam lutar e reivindicar por tudo aquilo. Hoje nós vamos porque foi marcado aquele encontro naquele momento e muitas pessoas estarão lá e quem sabe eu vou conhecer pessoas diferentes, pessoas novas e provavelmente essa sensação de vazio que persegue tanto a gente vai deixar de estar presente. Então, na nossa globalização da comunicação, dessa comunicação tão veloz e que cresce a cada dia e se virtualiza a cada dia, os nossos comportamentos também passam a ser globalizados. Hoje nós falamos, gesticulamos, usamos aquilo que é para ser usado, aquilo que dizem a nós que deve ser usado. Então, nesse processo, a solidão vai tomando conta do ser humano. Nós começamos a ter comportamentos automatizados. Muitas vezes nós vamos fazendo as coisas, lendo as informações, recebendo tantas notícias e vamos curtindo até o que não era para ser curtido. Vamos então entrando em um processo de velocidade tão terrível e assustadora que vai criando em nós um medo de parar. E nós vamos então analisando todo o processo da sociedade que sai da empresa, que tinha todo o processo de uma concorrência empresarial e eu não poderia parar nenhum minuto porque o meu colega do lado poderia tentar tomar o meu lugar e vamos vivendo isso todo o tempo agora. Todo o tempo é necessário estar feliz na internet. As minhas fotos precisam ser as melhores fotos. Eu preciso sempre estar em um lugar muito bonito, com muito sol, com muita gente, com muita festa, porque as pessoas precisam ver que eu sou uma pessoa muito bem relacionada, uma pessoa feliz, uma pessoa que sempre está em movimento. Então vamos entrando no processo que parar passa a ser praticamente proibido. Já quase não nos permitimos descansar. E é o próprio sono, um sistema biológico, o nosso corpo funciona e precisa do sono, já começa a ser perturbado pelo processo dessa velocidade louca, dessa sociedade que entra que um escritor vai chamar de sociedade do vamos lá, pessoal. E ele conta um fato que aconteceu com ele. Ele fazia sempre hidroginástica no clube
do seu bairro, e a instrutora da hidroginástica, sabendo que ele era escritor, pediu a ele que fizesse uma frase de efeito. Ela queria motivar os participantes da hidroginástica. E ele pensou, viajou por vários filósofos e citou uma frase de efeito. E a frase era mais ou menos assim: quando nós paramos, nós chegamos primeiro. E ela olhou para ele bem no fundo dos olhos dele e disse: nada disso. Vamos colocar uma outra frase. Escreveu no quadro: vamos lá, pessoal. E esse escritor então começa a analisar essa sociedade do vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal, precisamos estar sempre agitados. E não é de se estranhar, ontem, por coincidência, eu assistia um evento que está acontecendo aqui na cidade e vendo aquelas pessoas e os cantores se apresentavam, eu estava assistindo pela TV, e é muito mais tranquilo poder observar o comportamento do artista, o comportamento do público. E eu ia olhando aquelas pessoas que a câmera ia se direcionando e eu me perguntava, mas o que motiva as pessoas a estarem ali e a gritarem daquela maneira e a estarem transpirando daquela forma, senão muitas vezes a necessidade de estar ali. Não a necessidade profunda de uma alegria genuína, mas eu preciso estar ali, porque amanhã eu vou colocar a foto e eu estive ali, onde tantos outros também estiveram ali. E somos todos nós amigos que nunca nos vimos. E vamos abrindo mão e perdendo coisas que são extremamente importantes, porque nós somos da sociedade do vamos lá, pessoal. Animação, motivação, e é sempre isso que é pedido a nós. E nesse processo, os nossos sentidos são bombardeados de tanta informação, de tanta propaganda. E eu não sei se vocês já observaram, hoje nós entramos na internet para passar um e-mail, por exemplo. E todas as lojinhas começam a piscar ao lado da nossa mensagem vários produtos que por algum acaso você talvez já tenha pesquisado algum dia na internet. E eles ficam te mostrando aquilo ali, piscando e piscando, e você vai dormir e quase que você sonha com todas aquelas coisinhas piscando o tempo todo do lado da tela. E o nosso cérebro, os nossos ouvidos, os nossos olhos são todo o tempo invadidos por um excesso de informação, um excesso de muitas coisas. E nós vamos entrando justamente nesse processo do fazer que não para nunca, um fazer ininterrupto. Então nós vamos nos ocupando e cada vez mais nos ocupando de fazer coisa nenhuma muitas vezes. E de fato precisamos parar, porque a resistência é nossa. Então nós precisamos realmente nos dar conta de que eu resisto em parar o ruído. Eu não estou falando do ruído da TV que eu ligo quando chego em casa ou do som do carro. Eu estou falando do ruído mental. E nós ficamos o tempo todo realmente permitindo que esse sonzinho fique falando conosco, mas não é a voz do nosso eu interior, da nossa consciência. É um monte de vozes, de todo esse processo que estamos à parte, vivendo, mas vivendo à parte. São todas as informações que na verdade não nos interessam. Quantas vezes eu estou no aeroporto esperando o meu momento de pegar o voo e nós vamos vendo aquelas telinhas que toda hora dão informação e que na maioria das vezes aquilo não nos importa. E eu até brinco muitas vezes, nossa, eu acho que eu não conseguiria completar a minha existência sem essa informação, que não nos diz absolutamente nada, não muda nada no nosso dia a dia. Então a nossa resistência precisa realmente ser observada. Eu não consigo desligar o som interno. Eu preciso parar um pouco. Eu preciso impedir que essas informações inundem a minha mente e que perturbem até o meu processo natural do dormir e do sonhar. Eu preciso parar a minha condição de anular a minha própria consciência. Carl Gustav Jung costumava dizer que nós precisamos ter dignidade para parar a nossa consciência. E nós não estamos fazendo isso de forma digna. Porque nós vamos anulando a nossa consciência com os afazeres. Então nós nos escravizamos no trabalho e ficamos no trabalho todo o tempo. E muitas vezes eu conversava com uma pessoa que ela tinha o hábito de sair do trabalho muito tarde, todos os dias. E eu perguntava a ela, mas é um excesso de trabalho? Você está sobrecarregado? Ou você está ocupando um espaço que não é o seu, uma carteira a mais? Ela dizia, não. Na verdade, eu termino ficando no trabalho por muitas horas, fazendo coisas que não é do meu trabalho. E quando dá às 18 horas, que eu sei que já está perto de voltar para casa,
Então eu começo a fazer tudo o que eu tenho que fazer, com a desculpa que não consegue trabalhar com barulho. Mas será que na verdade essa desculpa não é porque eu não quero voltar para casa e ter que ficar comigo mesma? Então nós vamos anulando a nossa consciência muitas vezes com o excesso do trabalho, com o excesso da comida, com o excesso das drogas, com o excesso das compras, do sexo, com o excesso de TV. Quantos de nós estamos passando anos a fios à frente de uma TV? E nós marcamos os nossos compromissos conforme o horário da nossa novela, e ainda é da nossa novela, né? Todos são autores daquela novela, participantes daquela novela. Aquele jogo que, eu não consigo mais viver sem aquele futebol, e sofre como se realmente estivesse em campo. Então, mais do que nunca, está chegando o nosso momento de pararmos e pensarmos por quê. Por que a solidão ainda é presente em uma sociedade tão avançada, onde a tecnologia chegou onde chegou, onde a comunicação é tão globalizada, e por que nós ainda sentimos medo da solidão? Não sei se no período do intervalo deu tempo de vocês pensarem por que da solidão fazer parte ainda da nossa sociedade moderna. Mas uma das coisas que é importante pensarmos é justamente o que Joana nos propõe nesta frase. Sentindo-se a personalidade agredida pelos valores que lhe são impostos sem conveniente livre escolha, a qual lhe proporcionaria equilíbrio, o transtorno comportamental se instala face à dicotomia entre aquilo que sente e o que deve demonstrar. Nesse processo que estávamos refletindo anteriormente, uma das coisas mais importantes é justamente o porquê criamos uma imagem nossa que não é verdadeira. E não que isso seja intencional, mas qual é a nossa necessidade de fato de sermos e de estarmos exatamente aquilo que os outros desejam e não sermos e estarmos como deveríamos ser ou estar. Quanto mais essa nossa personalidade falsa vai se desenvolvendo, mais nós vamos nos afastando do eu. Esse é justamente o motivo pela solidão. O motivo da solidão tornar-se para nós, principalmente dessa nossa sociedade atual, um processo muitas vezes patológico. Então não é raro você perceber a depressão chegando, o número de ansiosos aumentando a cada dia, os transtornos psicológicos aumentarem, inclusive os emocionais, justamente porque estamos fugindo de quem somos de fato. E fugindo, na maioria das vezes, de uma pessoa que sequer tivemos o trabalho de conhecer. Então é importante que paremos justamente para perceber, porque a solidão não é uma descoberta contemporânea. A solidão e a sua fuga e todas as rotas de fuga que nós exercemos hoje também não é nada novo. É impressionante porque no século XVII, o filósofo Blaise Pascal, em sua obra Pensamento, ele fala algo bem interessante, porque ele começa a analisar a sociedade da época e ele vai dizer nessa obra que o bobo da corte foi criado com uma intenção. O bobo da corte tinha um papel, o papel dele era animar o rei. Então ele começa a refletir, mas por que o rei precisava ser animado? Por que o rei precisava de um bobo da corte ali, dando piruetas e fazendo gracinhas todo o tempo? Então Blaise Pascal vai fazendo uma análise e ele percebe o seguinte: bem, o bobo da corte tinha uma função, porque o rei, mesmo sendo rei, se ele parasse para pensar em si, ele entristecia, ele entrava em contato com a solidão. Então essa era a função do bobo. E ele vai além na sua obra, quando ele vai dizer: toda a cultura moderna era um vasto divertimento, destinado a nos manter afastados da solidão e de pensarmos em nós mesmos. Toda a sociedade moderna do século XVII, era essa época que Blaise Pascal fazia análise. Mas se nós pegarmos essa frase, essas reflexões e trouxermos exatamente para agora, nós vemos exatamente isso. Toda a nossa sociedade é desenvolvida para um intenso divertimento. São festas e mais festas, eventos e mais eventos. E eu não estou falando da sociedade só no sentido global. Nós precisamos fazer essa análise na sociedade, diminuindo, trazendo para perto de nós. Quantas vezes
nós ficamos afastados emocionalmente e sentimentalmente das pessoas mais importantes da nossa vida. Mas nós fazemos questão de nos encontrarmos nas festas. E nas festas todos estão alegres e se abraçam e comemoram e falam futilidades. Falam coisas simples, sem profundidade. Mas assim somos nós, esses animais sociais com instinto gregário e que vamos o tempo todo atuando e exercendo essa função, mas sem aprofundarmos de fato no que significa viver em sociedade. O que significa de fato a nossa capacidade de estarmos na relação com o outro. A solidão se torna patológica porque nós não sabemos e não estamos aprendendo de fato o que significa o relacionamento. O relacionamento começa comigo. A primeira pessoa que eu vou me relacionar é comigo. Então, nesse processo que nós vamos adiando esse confronto, esse encontro conosco, os nossos relacionamentos com o outro são altamente afetados. Então, quando o outro sai da minha vida, eu me sinto só. Quando eu não estou incluído no processo com os outros, eu me sinto só. E Joana de Ângeles, na mesma obra, No Despertar do Espírito, ela continua a análise. A vida em sociedade não pode expulsar o interesse da busca da individuação de cada um dos seus membros, tornando-os confusos e padronizados em uma escala comum. A vida em sociedade não pode tirar o interesse do indivíduo. Viver em sociedade não significa abrir mão do nosso maior interesse. E o nosso maior interesse é justamente o processo da individuação. Eu não posso deixar de ser eu mesma, porque eu quero viver o tempo todo nessa necessidade de estar com o outro. Nós vivemos, e afirma já o psicólogo Rolomei, vivemos em uma sociedade que dá muito valor à aceitação social. O que o outro pensa de mim tem muito mais valor do que o que eu penso de mim mesma. Mas o que é que o outro realmente sabe e pensa de mim se ele realmente não me conhece? Porque o outro não me conhece a partir do ponto que eu não me conheço de fato. Então nós temos uma necessidade imensa de provar que temos êxito social. E aí nós temos o aparelho celular do último momento, nós estamos no lugar do último momento, nós temos a roupa do último momento, nós ouvimos a música do último momento. Essa semana eu ouvia duas pessoas conversando sobre música. E uma delas contava que tinha baixado todas as músicas de um determinado cantor. E o outro fez assim, eu não gosto desse cantor. E ele disse assim, não, eu também não conheço nada dele não, mas é o som do momento e eu tenho que ouvir. E eu que estava ali no meio daquela conversa, que não sabia nem quem era o cantor, tampouco quais as músicas que ele cantava, me senti tão fora do momento, mas ao mesmo tempo me senti tão dentro do meu momento e eu gostei de me sentir excluída daquela situação. Mas é exatamente esse o exercício, porque na maioria das vezes se pensa que o fato de você estar sempre conectado e curtindo alguma coisa ou com alguém, você nunca estará só. E se eu for aceito, eu nunca estarei só. Mas é muito improvável que essa situação aconteça de fato, porque estar só é uma necessidade humana. Estar só é uma necessidade orgânica. Então, é possível talvez até que eu tente fugir e eu tente me enganar e escamotear a minha solidão. Mas é muito improvável que eu realmente consiga fugir de mim mesma durante muito tempo. Porque se não for pelas vias naturais da maturidade, que vai se chegando para mim e forçando que eu comece a refletir de fato, essa necessidade vai chegar de uma outra maneira. E nós temos então todos os nossos processos emocionais, psicológicos, muitas vezes patológicos graves, que nos força a parar de fato e entrar na solidão da pior maneira. Porque a solidão é uma ponte justamente para aquele processo psíquico de estar comigo mesma de uma forma intensa e profunda, que se chama a solitude. Então, toda vez que eu me encontro no estado de solidão e que isso me perturba muito, é sinal de que eu estou longe de mim, desconectada de mim. Então, é preciso silenciar. E que dificuldade é essa que nós temos de silenciar? É impressionante hoje, quando nós andamos às ruas, e às vezes eu sou
eu me questiono muito, talvez seja pela questão profissional mesmo, mas a gente vai observando as pessoas e às vezes as pessoas estão falando sozinhas na rua. E eu, profissionalmente, olho e faço, nossa, mas deve ser um caso patológico grave. Mas aí eu percebo que tem um fiozinho passando pela pessoa e a pessoa está conversando no aparelho celular. E ela fala e gesticula e discute e logo depois a pessoa já está fazendo outra coisa porque agora ela ouve música. E as pessoas vão para as academias, as pessoas estão nos consultórios médicos, na recepção, as pessoas estão nas filas e elas não conversam mais, elas ouvem alguma coisa. Então, pensando nesse processo mesmo, eu me lembrei muito de uma frase de Nietzsche. Nietzsche, que é conhecido como pessimista, mas que particularmente eu vejo mais como uma pessoa que conseguia chegar numa profundidade tão grande da nossa alma que assustava. Então Nietzsche, nas suas profundas reflexões, nos traz: quando estamos sozinhos e quietos, temos medo de que algo vá ser sussurrado ao nosso ouvido e, portanto, odiamos o silêncio e nos entorpecemos com a vida social. Nós temos medo dessa vozinha que vai falar para nós que não dá mais. Não dá mais vivermos essa vida de forma tão superficial. Não dá mais para fugir desse encontro que é inadiável, que é justamente o encontro com o nosso eu profundo. Para passarmos dessa transição entre a solidão e a solitude, algumas questões nossas precisam ser confrontadas, mas confrontadas de forma honesta, direta e profunda. Eu digo honesta porque não precisa ser divulgado na TV ou curtido por ninguém. É preciso ser percebido por nós. E nós vamos, claro, de uma forma resumida, mas no nosso próximo bloco, trazer para vocês quais são essas questões que precisam ser percebidas, sentidas, avaliadas, reflexionadas por todos nós. É preciso que eu tenha um olhar atento, um olhar profundo, um olhar sincero e que eu possa de fato dizer: a solidão, mesmo sendo divulgada e temida como uma grande inimiga, ela é a mensageira, ela é aquela que traz para mim o recado, às vezes até a chave, de um caminho novo e inexplorado, para que eu possa de fato chegar no fundo e encontrar o tesouro que se esconde na minha alma. O primeiro tópico para as nossas reflexões, para essa transição da solidão para a solitude, é reavaliarmos as nossas relações parentais. Em termos mais técnicos, o trauma da infância. Nascer é um trauma, independente de ter sido um nascimento sofrido, difícil, mas é traumático porque naquele momento a criança passa 9 meses interagindo de forma extremamente profunda com sua mãe, que naquele momento é como se fosse o cosmos. Ela é abruptamente arrancada de lá, abruptamente forçada a respirar e o seu corpo precisa funcionar agora sozinho. Isso causa um trauma. Mas nada se compara à relação dos pais com o filho. A relação de um pai, de uma mãe com seu filho, pode gerar nesse ser situações tão difíceis e tão divinas que precisa sempre ser avaliada. Mas como isso vai ser assunto para um outro encontro, o que é mais importante nesse momento é que tenhamos a consciência de que quanto mais positiva é essa relação, maior é a capacidade da pessoa de aprofundar-se em si mesmo. Toda vez que eu tenho essa facilidade, essa curiosidade, essa disponibilidade de fazer mergulhos profundos e entrar nesse estado de solitude, é um bom sinal. É sinal que a minha relação com os meus pais já foi reelaborada, reexaminada e ressignificada. Então esse é um ponto principal e eu diria, na maioria das vezes, o primeiro que precisa ser analisado. O segundo ponto é a retirada das nossas projeções.
Nós gastamos muita energia projetando no outro aquilo que eu não reconheço como meu, sejam qualidades ou sejam defeitos. Então, retirar as projeções é um sinal de que nós estamos lutando bravamente contra as nossas dependências. Seja porque eu projeto no meu amigo, no meu relacionamento, o meu pai ou a minha mãe, ou porque eu projeto a minha sombra, o não conhecido de mim. Tudo isso me causa dependência com o outro. E toda vez que eu tenho uma relação de dependência, seja com o outro ou com um objeto como dinheiro, por exemplo, o poder, é sinal de que, perdendo aquilo, a solidão vai fazer parte da minha vida. Então, retirar a projeção, reconhecer que o que está depositado ali é meu e tomar para mim de novo, traz a possibilidade de sair da possibilidade da solidão e entrar no processo da solitude. Lembrando que a solitude é a minha disponibilidade psíquica de estar presente profundamente comigo mesma. Terceiro ponto, reconhecer o medo. Mas eu não estou falando aqui de todos os nossos medos. Eu estou falando aqui do medo da solidão. Nós temos medo da solidão. E por conta disso, nós nos agarramos a coisas terríveis. Seja um relacionamento destrutivo, seja um trabalho escravizador. Nós vamos nos agarrando porque isso vai dando para nós a ilusão de um sentido. Porque eu tenho que salvar o outro, porque eu tenho que pagar meu karma, porque eu tenho que sustentar minha família. Mas nós vamos nos agarrando nessas situações porque não queremos ficar sozinhos. Porque como eu tenho dificuldade de retirar aquela projeção que coloquei mais adiante, e eu fico então no meu vazio. E nós não podemos esquecer que é o medo que nos mantém longe do nosso processo mais profundo, longe da nossa jornada, longe da pessoa que de fato somos. Então é preciso que eu reavalie e que principalmente reconheça que o medo de ficar só existe, mas que nós precisamos confrontar com ele. Porque toda pessoa que consegue chegar num ponto de autoconhecimento, ela nunca vai estar só, porque ela vai estar com ela. E estar com ela não é estar com ela uma única pessoa, porque nós somos tantas pessoas em nós que termina sendo uma aventura extremamente empolgante esse processo de encontro. O quarto ponto, encontrar a nossa criança perdida. É muito comum nós ouvirmos falar da criança ferida e às vezes as pessoas têm um medo de entrar em contato com essa parte nossa tão ferida. Mas eu prefiro dizer que existe em nós uma criança perdida, porque a criança saudável também muitas vezes não é encontrada na nossa vida. Quantos de nós esquecemos aquela sensação de viver a vida de forma intensa? Como as crianças vivem? Aquela alegria genuína, aquela leveza genuína. Hoje, em particular, eu passei o dia com uma criança, com a minha sobrinha. E é tão interessante ver toda a curiosidade, toda a espontaneidade que uma criança traz e que muitas vezes nós simplesmente esquecemos disso. E eu estava escrevendo em um determinado momento e ela olhava, e ela só tem 3 anos, e ela dizia, mas por que você escreve palavras com tantas letrinhas? E era engraçada aquela curiosidade natural da criança. E aí eu ia brincando com ela, eu estava cansada em um determinado momento, então eu inventei uma brincadeira nova, bem de adulto, né? Vamos brincar de tomar sol? E ela achava que a gente ia brincar de praia. E a minha brincadeira, na verdade, é porque eu queria fechar os olhos. E ela então me levantou e fez, essa brincadeira não tem graça. E é isso, porque a gente vai perdendo essa leveza. Então eu parei de pensar no cansaço físico que eu estava vivendo no momento e disse, mas vamos brincar então. E fomos entrando naquele mundo da fantasia, naquele mundo da alegria, onde começamos e quando eu pensei que não, eu estava brincando que eu estava numa feira e estávamos comprando frutas e verduras, porque nós íamos fazer uma sopa de laranja com manga, muito morango e muito chocolate e um pouquinho de feijão. Essa era a sopa que nós estávamos fazendo hoje. Então, quantos de nós perdemos exatamente esse encantamento de viver a vida encontrando a nossa criança? Claro que nessa busca nós vamos encontrar a nossa criança rabugenta, a nossa criança ciumenta, a nossa criança narcisista, mas também vamos encontrar a nossa criança curiosa, a nossa criança alegre, a nossa criança espontânea. Qualquer cura, em termos psíquicos falando, é claro, que estejamos buscando em nós, passa sempre por uma pergunta. O que a minha criança espontânea
deseja da vida. Às vezes eu pergunto assim às pessoas em atendimento terapêutico: o que você sonhava ser quando você era criança? E as pessoas às vezes se assustam porque as crianças sonham com coisas tão estranhas, mas a criança sabe exatamente o que ela precisa ser. E eu não estou falando em termos profissionais. Mesmo assim como uma paciente certa feita me contou, eu queria ser baiana de acarajé. E vocês imaginam o que é uma baiana de acarajé, com todas aquelas roupas e colares e todas aquelas coisas. E ela disse que ela sonhava mesmo, ela ficava encantada, parada horas às vezes à frente da baiana do acarajé, imaginando ser como aquela mulher. E na vida adulta, já naquele processo terapêutico, buscando respostas, eu fui então em busca desse sonho da infância. E ela trouxe a baiana de acarajé. E ela contou já quase envergonhada, porque agora a adulta já não admitia que era imensa para o olhar de uma criança uma baiana de acarajé. Então eu pedi que ela tirasse toda a censura e todo o julgamento daquela avaliação. E o que era uma baiana de acarajé? E os olhos daquela mulher então se iluminam de novo e ela diz assim: quando eu olhava a baiana de acarajé, eu achava que aquela mulher era tão grande, ela sabia exatamente tudo, ela tinha domínio de tudo aquilo. Era como uma verdadeira mágica o que ela fazia. E então eu pude olhar para ela e dizer, na verdade não era a baiana no sentido da persona, mas era a mágica que a baiana passava para ela. O que aquela mulher hoje adulta buscava de verdade era ser exatamente aquilo, aquela pessoa capaz de transformar aquele monte de feijão branco e aquele bolo de farinha em algo que as pessoas comiam e se deliciavam. Então, esse é o nosso processo. Entrar em contato com a nossa criança perdida nos traz de volta um processo que é muito íntimo e muito rico e que nós abrimos mão. E isso é importante porque o quinto passo é viver a vida de forma apaixonada. E falamos em paixão e muitas vezes as pessoas se ajeitam nas cadeiras, coçam a cabeça e se inquietam porque paixão é uma coisa que não pode ser muito falada. Mas viver a vida de forma apaixonada. Viver a vida de forma apaixonada significa que a paixão é aquele elemento que nos conduz e nos conecta com algo tão profundo que somos capazes de dar a nossa vida por aquele ideal. E nós vamos então passeando no mesmo processo do Cristo, que caminhou pelo deserto, que enfrentou tudo o que precisava ser enfrentado, que entrou em contato, passou pela solidão, porque foi abandonado pelos seus, mas não a solidão patológica, ele passou e entrou na solitude. Esse homem que viveu o seu ponto máximo na crucificação. E eu digo máximo no sentido da transformação do seu ideal. Ele que nos trouxe tantos ensinamentos, precisou chegar naquele ponto onde ele deu a vida dele por tudo aquilo que ele acreditava. Não por nós, porque ele precisava cumprir tudo o que ele veio fazer. Mas fica para nós justamente a pergunta: eu seria capaz de viver tão apaixonadamente a minha vida, tão apaixonadamente o ideal, que se necessário fosse, eu abriria a mão da minha existência por aquilo, não de uma forma suicida, mas profundamente, viver a vida como Cristo viveu, tão apaixonadamente, que eu seria agora capaz de abrir mão de todos os anseios do meu ego, de todos os desejos do meu ego, de todas as coisas pequenas e das projeções, que eu não temeria a solidão. Eu viveria plenamente a minha vida, entrando em contato com ela a cada segundo, a cada momento, bebendo até a última gota, vivendo conectada, não com o mundo globalizado, mas conectada com a minha alma, conectada comigo e conectada com o Pai, vivendo a vontade de Deus? Será que nós estaríamos realmente prontos a viver dessa maneira, tão intensa, tão profunda e tão ardente? Esse é o ponto onde nós precisamos chegar. E eu queria hoje, no meio de tantas reflexões e na proposta, talvez meio estranha para a maioria de vocês, convidá-los a entrar um pouco da solidão, abaixar o volume, diminuir o som, recusar uma festa ou outra, porque se os nossos amigos são nossos amigos, eles não vão nos abandonar ou vão deixar de nos amar porque hoje eu não pude estar naquela festa. Eu não pude naquele momento curtir o seu lugar. Será que não é chegado o momento
E claro que eu não vou cantar porque eu estaria estragando tudo o que eu fiz agora nesses minutos com vocês, mas eu vou tentar de forma bem poética passar a mensagem na música Preciso Aprender a Só Ser, de Gilberto Gil. Sabe, gente, é tanta coisa para a gente saber. O que cantar, como andar, onde ir, o que dizer, o que calar, quem querer. Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito. Sou eu sozinho e esse nó no peito, já desfeito em lágrimas, que eu luto para esconder. Sabe, gente, eu sei que no fundo o problema é só da gente. É só do coração dizer não quando a mente tenta nos levar para casa do sofrer. E quando escutar um samba-canção, assim como eu preciso aprender a ser só, reagir e ouvir o coração responder. Eu preciso aprender a só ser. E que esse seja justamente o nosso ponto. Toda vez que tudo mais nos convidar para a solidão, possamos de fato ouvir o nosso coração dizer que não precisamos sofrer com a solidão, precisamos apenas aprender a só ser. E ficaremos por aqui até o nosso próximo encontro com Vida Plena com Joana de Ângeles.